Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker, um papo ótimo aqui com Gui Rangel. Ô Gui, vamos lá, cara, você é um explorador, cronista, decodificador de futuros possíveis e desejáveis, né, com a missão de inspirar e preparar pessoas e organizações a se tornarem protagonistas de suas jornadas transformadoras em um mundo em que mudanças disruptivas estão cada vez mais presentes. Isso está na sua bio. Agora a pergunta, como inspirar algo no desconhecido ou no disruptivo? Cara, o problema, um dos grandes desafios, André, é que a nossa rede neural, nosso cérebro não está preparado para olhar para o futuro. Nós olhamos para o presente, nós somos bem míopes. O que está distante, a gente não se conecta. Eu vi um estudo muito bacana, eu fico orgulhoso quando eu falo o nome dos pesquisadores. São dois caras que em 2007, mais ou menos, fizeram uma pesquisa. Um deles chama Al Erzner Hirschfield e outro Brian Knudson. Olha, lembrei o nome dos caras. Mas que eles fizeram uma análise para entender como o cérebro humano funciona a respeito do futuro. O que eles fizeram? Eu achei magnífico isso. E explica um pouquinho do nosso desafio. Eles colocam as pessoas dentro de uma câmara de ressonância magnética, aí ficam mapeando o cérebro e pedem para que a pessoa pense nela mesma. Aí tem um monitor. Na hora que a pessoa pensa nela mesma, o que acontece é que uma parte do nosso córtex pré-frontal ela é ativada. Aí acende lá no monitor. Aí, na sequência, eles pedem para a pessoa pensar em alguém próximo. Marido, esposa, filho, namorado, sei lá. Aí, quando isso acontece, uma outra área do cérebro começa a ser ativada. A primeira começa a desativar, uma outra começa a ser ativada. Na sequência, eles pedem para que os voluntários pensem em alguém bem distante. Eu gosto de usar como exemplo, para a gente se colocar nesse lugar, pensa num trabalhador de uma fábrica da Nike, lá na Indonésia. Cara, isso é distante, você imagina o cara lá. Quando isso acontece, uma área completamente diferente do cérebro é ativada. Aí vem a chave do estudo. Na sequência, os pesquisadores pediam para os voluntários pensarem neles mesmos no futuro, daqui a 10 ou 20 anos. Sabe o que acontecia? A área do cérebro que era ativada é a mesma que é ativada quando a gente pega e pensa em alguém distante. Os caras chegaram à conclusão que essa é uma das razões pela qual a gente não consegue se empatizar com o nosso eu futuro. É difícil economizar dinheiro, é difícil começar academia, começar dieta, fazer medicina preventiva, porque a gente não consegue se conectar com esse nosso eu futuro. A gente está falando de algo que é tangível, quando é economizar dinheiro para o futuro, a gente tem dificuldade. Imagina quando eu falo que a inteligência artificial ela vai realmente sacudir a sua existência daqui a 5 ou 10 anos. Já está acontecendo, mas ela vai realmente mudar tudo. As pessoas não se conectam. Esse é um grande desafio. E por conta disso, eu comecei a trazer ficção científica para o meu trabalho. Mas qual que é o grande barato de ficção científica? Ao invés do foresight estratégico, que é bastante funcional na hora de pegar e olhar para essas tendências emergentes, a ficção científica se apropria dessa visão de futuro, ela analisa, extrapola cenários possíveis para criar essas realidades, mas aí que vem o grande barato. Ela cria nessas realidades narrativas focadas na experiência humana. Então, quando você pega e fala de carros voadores, em vez de falar carros voadores, você conta uma história do André usando um carro voador e a gente consegue pegar e se conectar mais com essas possibilidades. E ao se conectar, criar essa empatia com esse nosso eu futuro, a gente consegue pegar e transformar essa visão em ações. Que isso que é importante, olhar só. Eu gosto de dizer que informação que não gera transformação é só entretenimento. Então, para um futurista falar um monte de história legal, excelente. Se ela não trouxer nenhuma transformação, legal, se divertiu, foi entretenimento. Mas ela tem que pegar, de alguma maneira, tem que usar esses artifícios para poder se conectar e gerar uma reflexão profunda e essa transformação. Ações. Esse que é o grande barato. Por isso que eu uso ficção científica, por isso que eu me preocupo demais em engajar a minha audiência, seja numa palestra, seja num workshop, seja como advisor, sentando junto com líderes para poder falar de um mapeamento, para poder fazer com que eles sintam que aquilo não é só informação, mas sim elementos, insumos fundamentais para gerar essa transformação. Ô, Gui, vamos falar um pouco de inteligência artificial. Falou com bastante gente aqui sobre o tema.
com o Claudio Pignanesi, que é da IBM, né, falando sobre inteligência artificial, e foi uma entrevista maravilhosa, né, com muita gente aqui que a gente tem falado. Mas eu queria agora te fazer a mesma pergunta que eu fiz para alguns dele para você. Eu acho que muito se fala, né, da inteligência artificial, é uma coisa que está uma palavra, né, blockbuster aí, que está todo mundo só falando nisso. Mas, assim, se a gente começa a mergulhar um pouquinho na inteligência artificial, a gente percebe que o que está sendo feito, na verdade, estamos sendo grandes copiadores de padrões do passado. Então, de legado histórico, teoricamente, vou fazer análise preditiva, mas em cima de variáveis do passado. Quando é que você acha que nós vamos ter uma inteligência artificial original? Olha, esse é um pensamento profundo mesmo. Tem uma área do design que chama design skillomórfico. Quando você cria elementos de design baseados em referências do passado. O nosso desktop do computador, ele é essencialmente um desenho de experiência baseado em elementos conhecidos do passado. Você cria uma mesa, onde você tem arquivos, você tem pastas, você tem tudo assim, ele reflete uma experiência anterior. E no momento que você começa a desenhar qualquer tecnologia, o ímpeto inicial é pegar, se apropriar de elementos conhecidos para criar algo que seja teoricamente original. A gente tem que pegar essa criatividade, esse desenho da experiência da inteligência artificial, tem que ser mais agnóstico, tem que ser menos preso a essa construção baseada em experiências do passado. Porque a gente vai tender a replicar vieses que não funcionaram nessa construção da nossa sociedade. A inteligência artificial ela tem capacidades ilimitadas de complementar o ser humano. Só que nesse processo de criação, ele é muito randômico, ele está colocado nas mãos de pessoas com interesses muito pontuais, sem olhar para as consequências sistêmicas. Fui convidado recentemente pela Associação Brasileira de Inteligência Artificial para revisar um documento que era uma resposta a uma consulta pública do Ministério da Ciência e Tecnologia a respeito do desenvolvimento de inteligência artificial no Brasil. Aí eu falei, cara, deixa eu analisar aqui. Aí os caras falavam de engenheiros, cientistas de dados, todos os pessoal criando esse corpo de conhecimento. Eu falei, cara, o impacto desse novo paradigma de trazer sistemas automatizados para interferir em atividades humanas cada vez mais variadas e profundas, ele não pode ser determinado apenas por um grupo de pessoas, de cientistas. Onde estão aqui os filósofos, os sociólogos, os antropólogos, os médicos, os artistas, os advogados, para entender quais são as implicações, qual que é todo esse framework legal, social, ético que vai definir essa construção da inteligência artificial. Desde aquela inteligência artificial restrita, que é o que a gente tem disponível hoje, que faz atividades específicas, até daqui a 1 década, 2 ou 3 décadas, começar a inteligência artificial geral, que vai replicar o cérebro humano. Só que a gente está preso a esses processos tradicionais que são focados em resolver problemas pontuais e não olhar para o macro, para entender como ele vai se ramificar. E nesse processo, a gente tende a replicar a construção do cérebro humano. É uma coisa muito antropomórfica. O ser humano ele não consegue se libertar. Então talvez a gente precise pegar e sair um pouco, e que eu gosto de falar, você pegar, olhar de uma maneira mais aberta e intuitiva, e colocar de lado esses paradigmas para construir todo esse novo corpo de conhecimento que vai dar forma a esse agente que vai afetar absolutamente todos os aspectos da nossa sociedade. É assustador. Então, acho que a gente precisa ser mais engajado nesse processo. E daí, você poder entender quais são essas possibilidades. Por isso que o futurismo ele é tão importante, por testar essas possibilidades e provocar uma reação nas pessoas. Ações que vão realmente transformar esse processo de construção da nossa relação homem e máquina, que vai ser cada vez mais presente. Perfeito. Ô Gui, deixa eu fazer eu vou voltar, não voltar no tema, mas eu queria te voltar para o Oriente, cara. Assim, esse tipo de assunto, você consegue fazer uma abordagem aonde você trabalhava, em Dubai? E é um conteúdo que eles absorvem, esse tipo de, ou não, tem a parte religiosa que está muito forte. Como é que é mais ou menos esse assunto que você está tratando hoje, mas vamos supor, jogando agora, você voltando para ficar mais 5 anos lá no Oriente Médio? O que seria? André, o que é bacana de Dubai, eu gosto de dizer que morar em Dubai nesses 11 anos, que eu fiquei lá de 2005 até 2016, a sensação que eu tive foi de ter morado em 5 lugares diferentes.
a velocidade de mudanças era extrema. E o que você tem lá, que é fundamental para essa transformação, é que você tem lideranças que estão extremamente envolvidas no processo de evolução, construção de uma nova sociedade. Nos anos 80, meados dos anos 80, Dubai, eles nunca tiveram muito petróleo. Fizeram um estudo estratégico para entender qual que eram as possibilidades. Eles já tinham uma tradição mercantil muito forte. O que aconteceu? Eles falaram, vocês não têm petróleo, tem que reinventar a economia. Então eles mudaram a legislação, transformaram tudo para poder atrair talentos estrangeiros. Já era um lugar mais liberal, então já era um lugar mais fácil para poder estabelecer operações de empresas estrangeiras. E também vamos mudar a legislação para fazer com que seja cada vez mais receptivo. Todo o corpo legislativo, toda a administrativa começou a abraçar essas transformações. E elas começaram a se acelerar. Abu Dhabi também, que é o lugar que tem mais dinheiro, tem um fundo soberano de mais de $1 trilhão, começou a focar em outras áreas, sustentabilidade, cultura. Então você vê que as lideranças elas estão muito em linha com esse avanço. Tanto que eles não estão preocupados com o custo, mas sim com a relevância para colocar eles sempre à frente. Você já vê notícias de Dubai falando que veículos autônomos vão ficar parte da frota, vai ter 80% da frota de veículos autônomos até o 2030, você vê já carros voadores sendo testados, a polícia testando, você vê também uma conectividade, os caras estão construindo o Hyperloop lá, você vê o pessoal, tem a Masdar City lá em Abu Dhabi, que é uma cidade totalmente sustentável, estão começando a encontrar maneiras de sair da economia baseada na receita de combustíveis fósseis, para poder criar algo que transcende, está preparado para as próximas décadas. Então você vê que as lideranças já estão conectadas. Já mandaram uma sonda para Marte, que está orbitando lá para fazer mapeamento do planeta Marte. Eles têm as intenções, eles têm o poder, eles têm os recursos para transformar essa visão em realidade. E eles têm feito isso. Então é mais fácil você falar com os caras e manter essa conversa nesse nível alto e essa conversa se transformar em ações do que em outros lugares do mundo. Então os caras estão muito preparados, não é difícil. Muito legal, cara. Eu não sei se você ouviu falar, mas assim, eu não sei se foi de lá de Dubai, que a gente teve aqui uma entrevistada, que foi a Silvia Piva, né, que maravilhosa, né, é uma advogada, tudo ligado em futurismo, é muito interessante, e a gente estava falando sobre propriedades privadas virtuais, né, cara, daí ela eu acho que é uma iniciativa, eu não sei se é de Dubai ou é da China, alguma coisa de criar, né, muito no metaverso, né, criar, né, teoricamente, né, como se fosse um Matrix mesmo, né, criar uma vida, uma comunidade virtual onde você tem ali a sua casa, onde você tem, quer dizer, é uma loucura. E eu não sei se foi lá que ela falou que viu que já começou essas primeiras discussões, né, até que porque daí a gente entrou na seara jurídica, falou assim, pô, vamos lá, se a gente faz um metaverso, quer dizer, faz aqui uma cidade virtual, quer dizer, e a China domina, imagina, eu posso ter uma cidade virtual chinesa junto do Brasil, quer dizer, uma loucura, quer dizer, umas doideiras ali que a gente ainda nem consegue pensar onde a gente pode chegar, né? Então, assim, é bem o que você falou, né? Eles estão bem saindo um pouco do petróleo, indo muito para a tecnologia, né? E estão mirando muito para isso, né? O próprio o herdeiro do trono saudita, que está sacudindo as fundações da sociedade em 1000 aspectos, ele já tem uma visão de pegar e transformar a Arábia Saudita e se mover além do petróleo. Os caras estão investindo demais assim, em construir cidades onde se traz inovação, cidades sustentáveis, atrair talentos, investir em novas tecnologias, começar a usar o fundo soberano deles para também fazer parte de outras companhias cada vez mais, compraram parte da Tesla, e estão sempre sondando e se tornando relevantes por um período maior, porque se você não se mexe, a garantia é que tem uma chance lá de que você vai se tornar obsoleto e ser esquecido. E ninguém quer isso. É fundamental. E essa ideia da realidade virtual, de você criar ambientes, é bem aquele livro lá do Ernie Klein e o filme do Spielberg, né, o Jogador Número 1, onde você cria um metaverso e tudo acontece lá, toda a economia, isso já está acontecendo. Tem até uma empresa que chama eXp Realty, que existe desde 2005, que ela existe no mundo virtual. Você entra lá, põe os seus óculos de realidade virtual, pode entrar no computador, você faz reuniões lá, você faz convenções, treinamento, os caras têm mais de 20 mil colaboradores e nenhum escritório. Então já começa a se insinuar que essas possibilidades estão acontecendo. Eu gosto de dizer que o futuro
já está acontecendo. Você que não reparou porque estava assistindo muito Netflix, estava no WhatsApp ou estava fazendo alguma outra coisa que não era olhar para os lados, né? Já está tudo acontecendo do nosso lado, cara. Muito bom. Você me deu um grande chute, né? Chutou a bola para essa minha última questão, mas que segue um pouco isso exatamente que você estava falando. O que é real e o que é percepções das nossas mentes? É muito interessante essa pergunta, porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu lembro que a prova da FUVEST, ela tinha uma pintura do René Magritte que falava aquela do cachimbo, dizendo, isso não é um cachimbo, ce n'est pas un pipe, perdoe meu francês, não sei se ficou bom. Mas a ideia é que isso não é um cachimbo. E a ideia era escrever uma redação sobre esse assunto. E acho que a construção da minha personalidade, ela vem desse momento. Eu nunca esqueci. O que é real, o que é fantasia? E eu falava isso, que a realidade ela é uma grande convenção. Então, quando a gente pega e muda para o Oriente Médio, você percebe que muitos dos elementos que considerávamos reais, o que é certo, o que é errado, o que é sucesso, o que é fracasso, estão muito vinculados à nossa realidade. Então, quando você muda de realidade, cara, tem outros valores, nada é concreto. São todas concessões. A gente atribui sentido a essa realidade. Eu trabalhava numa agência de propaganda, por exemplo, trabalhava com uma garota que produzia comerciais, uma atividade eminentemente cosmopolita, que tinha casado num casamento arranjado. Era uma menina que vinha de Goa, chamava Silvia Trindade, e ela encontrou o noivo e marido dela, que ela estava casada há 11 anos, um dia antes do casamento. E tudo funcionava muito bem. Ela achava perfeito. Eu achava aquilo, inicialmente, alienígena. Então, caramba, se a gente, dentro dessa realidade física, já tem tanta variedade, e nós atribuímos sentido, o que é certo, o que é errado, e voltando um pouco, a gente constrói essa realidade. Eu gosto de dizer que quando a gente nasce, nós nascemos com páginas em branco. E a partir do momento que choramos pela primeira vez, percebemos que temos o dom da comunicação. Algo acontece. Alguém vem cuidar de você, troca sua fralda, te dá carinho, calor, te alimenta. Você percebe, caramba, eu consigo me conectar com o mundo. E a partir daí, a gente pega e começa a expandir essa visão. A gente descobre palavra para mamãe, para papai, para comida, porque esse contato com a sociedade, ele cria valor. O ponto é, nesse processo, que nós delegamos a quem está ao nosso redor essa tarefa de explicar o mundo. Então, sua mãe, seu pai, sua professora, vão começar a explicar. Isso daqui é uma bola, isso daqui é uma mesa, isso é um carro, isso é o céu, isso é uma árvore. Só que à medida que a gente vai expandindo a nossa visão, a gente continua, a nossa consciência, a gente continua atribuindo ao que está ao nosso redor essa tarefa de explicar o mundo. Pode ser seu professor, seu pastor, seu padre, seu mentor, o seu astro de rock favorito. Eles começam a dizer para a gente o que o mundo significa. Uma coisa é quando a gente tem elementos que são extremamente simples e tangíveis, como o que é uma mesa. Mas a gente continua usando o mesmo conceito para expandir, para explicar elementos como são mais pessoais, subjetivos, que é o que é certo, o que é errado, o que é sucesso, o que é fracasso. Só que a gente atribui aos outros essa tarefa. Mas a ideia, me apropriando de Jean-Paul Sartre, é que, nesse contexto, o homem está condenado a ser livre. E por homem, o Sartre quer dizer a humanidade. Nós temos dentro de nós essa habilidade de olhar para a realidade e descobrir se ela faz sentido ou não. Quais são os elementos que realmente fazem sentido para a gente. E pode ser que você olhe e fale, cara, essa realidade me satisfaz. Ela é exatamente o que eu preciso. Pode ser que você perceba que tudo é uma grande invenção e você tem esse poder de reinventar essa realidade. E o ponto é, nada garante que essa realidade ela é exatamente algo físico. Existe uma teoria de que existe 99% de chance que nós vivemos uma realidade virtual criada por seres ultrapoderosos num futuro distante. Quem garante? O ponto é que a gente não tem como saber. O que a gente tem que fazer é olhar para a nossa essência, perceber o que é relevante nessa jornada extraordinária que o presente nos proporciona em direção ao futuro, e que eu gosto de dizer que o futuro é só um lugar que está cronologicamente à frente da gente. Nada garante que ele vai ser bom, ruim, vai ser uma utopia, uma distopia. Muito provavelmente ele vai ser uma mixtopia, que vai ter elementos utópicos e distópicos. Mas a nossa tarefa na hora de decidir o que é essa realidade que faz sentido para a gente é que nos tornemos protagonistas na construção dessa história. Cara, eu não vou só ficar olhando
e depois celebrando ou reclamando. Eu vou trabalhar ativamente para criar essa realidade, seja ela virtual, de super seres no futuro, bilhões de anos à frente, ou seja algo físico que está acontecendo agora. Como eu não sei qual realidade estou vivendo, eu vou tomar as rédeas dela e fazer acontecer. E esse é o meu grande barato. Não, isso é 100% o que nós achamos, por isso que chama Future Hacker, né? Gente que está construindo, né, hackeando o futuro. Ô Gui, queria agradecer bastante aí a sua presença, cara, foi um papo ótimo, cara, eu queria que você deixasse aí as suas últimas palavras e também como as pessoas te acham, fica aqui com o canal aberto aqui. As últimas palavras, assim, sempre acho que o meu trabalho, ele está conectado com a ideia de gerar essa ansiedade nas pessoas de buscar a informação e transformar essa informação em ação. Cada um de nós, nesse processo, tem que se transformar num future hacker. Tem que olhar e falar, cara, eu tenho condições de criar essa realidade, seja ela micro, seja ela macro, mas eu tenho que ser parte desse processo. Se a gente conseguir, cada um de nós, fazer esse papel, vai ser muito bacana. O futuro tem possibilidades extraordinárias. Se a gente não fizer nada, a chance são de que tudo vai ser bem complicado e vai dar muito trabalho depois consertar. Então seja esse agente, seja essa pessoa e fale comigo. Para me procurar, me acha no LinkedIn, Gui Rangel, acho que é o único Gui Rangel do mundo. Me procura também, Gui Rangel, lá no Instagram. Guilherme Rangel já tinha. E como ninguém conseguia falar meu nome no Oriente Médio, tem até uma história engraçada, que o pessoal adora que eu conte. Só para falar a história do Gui Rangel, como eu vi Gui, ninguém conseguia falar meu nome. É interessante que eu era o exótico lá. Guilherme, porque ninguém conseguia falar. O pessoal lia, era Guilherme. Então eu virei o Gui. Perfeito. Então era Gui aqui, Gui ali. E lá os nomes são totalmente diferentes. Tem os Muhammads, Ashraf, Ahmed, Zahir, todos os nomes diferentes. Tem, Mustafa, e eu era o Gui. Aí eu lembro que eu estava tocando um projeto muito grande, eu era diretor de criação regional, um projeto para a agência de Oman. Estava ajudando eles num projeto enorme para Oman Air, que era a companhia aérea de Oman. E os caras falaram, é essencial, porque vai trazer uma receita para a gente, também ela é estratégica, porque o governo está envolvido, a gente não pode perder, então pode deixar. Eu vou resolver isso, vamos lá, eu e minha equipe, vamos lá. Aí chegamos lá, o dia da apresentação, eu ia apresentar, os caras falaram, o problema, Gui, é que tem duas equipes lá da Oman Air, um pessoal gosta da gente, tem um pessoal que é contra, então a gente tem que ganhar eles. Eu, pode deixar. Aí eu chego lá e vou me apresentar, e tinha um cara que estava vestido com aquela roupa de Alalaô. Falei, cara, esse é um dos líderes. Eu vou me apresentar pro cara. Eu vou me apresentar e falar assim, em inglês, que era a língua que todo mundo falava, tipo, hello, I'm Gui. Aí o cara vira para mim, hello, I'm Gui, my name is Muhammad. Ele achou que meu nome era I'm Gui. E, cara, era tão importante ganhar conta que eu fiquei sendo I'm Gui. O cara falou, eu apresentei, o cara falou, very good point, I'm Gui, muito bom, I'm Gui. I'm Gui, eu queria fazer mais uma... Eu fiquei sendo I'm Gui. Cara, até hoje, eu pago esse pato. Meus amigos australianos, indianos, falam, cara, hey, I'm Gui. E aí, beleza? Então, I'm Gui. Essa história o pessoal gosta. Mas me procura também no Instagram, e quiser também entrar em contato, tem no meu site, que é o www.guirangel.com.br. Conecte-se comigo que eu nunca perco a chance de uma boa conversa. Muito bom, pessoal. Tivemos aqui falando com a Gui. Até a próxima, aqui junto no Future Hacker. Até mais. Future Hacker. Life. Path. Future.